Queridos irmãos, saudação com a paz do Senhor para todos. Aqui é o Diácono Paulo César falando mais uma vez. Confesso que eu fiquei alguns dias, talvez semanas, sumido, né? Tanto aqui da plataforma YouTube como do Facebook, porque geralmente só quando arde uma palavra no meu coração para a edificação dos irmãos que eu costumo gravar. Eu já passei por um período que eu gravava sempre vídeos para tentar encher o YouTube, para tentar desenvolver o canal, mas isso não me trouxe alegria, mas me traz alegria quando o Senhor toca no meu coração e aí sim eu transmito para a igreja do Senhor. Eu quero meditar com vocês uma palavra muito forte, de grande aplicação para nós, para a gente aprendermos, para a gente vigiarmos. E dentro dessa palavra eu quero aqui, né, eu já, vamos dizer assim, já me alimentei com ela e eu quero dividir com vocês também, no nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, no YouTube, se inscreva, por favor, Diácono Paulo César. E lá, neste canal, eu sempre coloco verdades pouco faladas. Acredito que daqui a 5, 10 anos, se Deus ainda me der vida e não tiver arrebatado a sua igreja, vai continuar a verdade pouco faladas. Porque eu tenho observado que poucas pessoas têm priorizado pregar a verdade da palavra de Deus. Hoje eu quero meditar com vocês e aprender juntamente com o Espírito Santo em 1 Reis capítulo 13. E essa história é muito profunda, irmãos, muito profunda. Está escrito assim a palavra de Deus: um profeta prediz contra o altar. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus. Grave isso aqui, um homem de Deus. E Jeroboão, que era o rei, né, que estava ali em Israel, junto ao altar para queimar incenso, clamou o profeta contra o altar. O homem de Deus, ele profetizou, né, algo contra o altar, que Jeroboão estava fazendo tudo errado diante do Senhor. E ele diz assim, olha, por ordem do Senhor disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Versículo 3. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo, prendei-o. Quando ele ergueu a mão, irmãos, mas a mão que estendeu contra o homem de Deus, o rei Jeroboão, olha para vocês aqui interessante, como que Deus é tremendo. A mão que ele estendeu secou, né? E não podia recolher a mão dele. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Interessante. Nós conhecemos aqui a Bíblia Sagrada, né? Desde Deuteronômio para cá, começa a levantar reis, né? Na verdade, eu acredito que é 1 Samuel, que vai falar mais a respeito de reis. E, irmãos, um atrás do outro, o Senhor fala, olha, esse aqui levantou ídolos, esse aqui me desobedeceu, ele vai morrer, ele não vai ter uma descendência de reinado depois dele. Aí depois fala, olha, esse aqui que foi levantado é um rei diferente. Confesso para vocês, de uns 8 reis ou mais que viveram 40, 50 anos de reinado, 40 ou menos anos de reinado,
dois só até agora, que eu estou lendo a Bíblia, que fez a diferença. Os demais reis sempre pecaram contra Deus, esqueceram dos mandamentos do Senhor, defraudaram as ordenanças do Senhor. E Jeroboão não era diferente. Jeroboão fez tudo que contradiz o que o Senhor tinha ordenado. Desde aquela ordenança que o profeta Samuel começou a ordenar Saul, né? De lá para cá foi só piorando. E Deus levantou esse homem de Deus aqui para profetizar contra o altar, para profetizar contra o reinado de Jeroboão. E Jeroboão ficou irado, falando: prendei-o. Quando ele estendeu a mão, prendeu, a mão dele se secou. E aí Jeroboão ficou com medo e pediu o homem de Deus para orar a favor dele. Observação, amados irmãos, não é sobre o rei Jeroboão. Eu quero falar sobre esse homem de Deus aqui que me chamou muita atenção. Porque a Bíblia diz que esse homem de Deus, além de profetizar contra o reinado de Jeroboão, que estava em desobediência a Deus, a Bíblia diz que o homem de Deus, que não é citado o nome dele, ele não podia, por ordenança de Deus, voltar do mesmo caminho, para trás. Ele não podia seguir ao mesmo caminho que ele veio e não podia nem comer naquela ocasião ali, naquela cidade. Tá. E aí ele começou até a obedecer. Ele foi para obedecer, não vou voltar, não vou comer, né? E interessante aqui no versículo 11, é isso que eu quero meditar com vocês, por isso que eu coloquei o tema discernimento, que a Bíblia diz que em Betel existia um profeta velho ali. E quando ele ficou sabendo o que o homem de Deus, que também era profeta, tinha profetizado ali para Jeroboão, e como o altar se fendeu, e etc., ele falou assim: não, eu vou até nesse homem de Deus. Bateu uma conversa com ele, bateu uma prosa com ele. E chegando até o homem de Deus, ele pergunta: você é homem de Deus? Você que é o homem de Deus que profetizou contra Jeroboão? Ele disse: eu sou. E aí, interessante aqui, ó. Olha aqui, quando ele achou ele debaixo de um carvalho, disse: és tu homem de Deus que vieste de Judá? Você vê. Esse profeta aqui, irmãos, esse profeta velho, ele estava em Israel. E o profeta, que era o homem de Deus, estava em Judá. E ele respondeu: é eu mesmo. Versículo 15. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Ele não tinha ordenança de Deus de voltar e de comer. Não podia comer naquele lugar. Mas quando ele olhou o homem de Deus, o profeta de Deus, ele ficou mais à vontade. Mais à vontade a ponto de desobedecer até o que Deus tinha falado com ele. Como assim? Porque a Bíblia diz que esse profeta, né, quando o homem de Deus fala que não pode ir, o profeta fala: não, mas Deus me revelou. Deus me falou que você pode vir. E aí o homem de Deus cai na cilada, porque a Bíblia diz que ele mentiu. Versículo 18. O profeta velho mentiu. Isso é para testar o homem de Deus. E o homem de Deus que tinha o Espírito de Deus para profetizar, não buscou, fez igual Balaão, não buscou a Deus de verdade, a ponto de ouvir a Deus em uma só voz, porque Deus falou não, é não. E aí ele falou assim: ah não, se Deus falou pelo profeta, e ele é um dos meus, então eu vou. Ele não teve discernimento, e ele não teve, em primeiro lugar, obediência a Deus. E para tanto ele caiu em uma grande cilada. Uma grande cilada. Então tem pessoas que vêm com aparência talvez de lobo, mas de ovelha, mas talvez é lobo. No caso aqui é mais grave ainda, porque no versículos 11 adiante fala que era um profeta de Deus.
mas um profeta de Deus que testou o homem de Deus. É por isso que alguns estudiosos acreditam que esse homem de Deus aqui, ele não tinha muita experiência. Né? É complicado isso aqui. É muito complicado isso aqui, porque se a gente não consultar a Deus continuamente, só porque a pessoa parece, né, ou é homem de Deus, ou é obreiros, tudo que falar vai aceitar? Isso aqui mostra isso também. Nós devemos que ter discernimento, consultar a Deus, porque senão caímos em grande cilada. Tem pessoas que seguem à risca mandamentos de homens porque ele é homem de Deus. Ele é talvez superior do que eu, no caso aqui, o profeta velho. E se você não tiver uma intimidade com Deus, não consultar a Deus, você pode cair em uma grande cilada. A Bíblia informa que nós devemos ser guiados por Deus. Devemos continuamente consultar a Deus, porque hoje em dia, principalmente hoje, se mais de 800 anos antes de Jesus nascer, já tinha essas mentiras dos próprios profetas, que dirá nos tempos de hoje. Então não é tudo que as pessoas dizem que nós falamos, olha, ele realmente é homem de Deus, vou seguir a ele. E Deus fala, não é assim. Né? Então observe no versículo 18 adiante, que ele vai, come e bebe. Ele vai, come e bebe, mas a Bíblia diz no versículo 18 que o profeta mentiu. Quer dizer o quê? Testou. O profeta pecou, mas testou. E tem muitas coisas que Deus permite para ver se realmente aquele homem lá é aprovado por Deus. Vivemos um tempo em que, se nós não vigiarmos, caímos em grandes ciladas. O profeta aqui mentiu. E a Bíblia diz que ele voltou, comeu, né? Se fartou, talvez se alegrou, mas quando ele volta para o lugar que era para ele ficar, quando ele volta, que é no versículo 22, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Quando o profeta de Deus, Pai do Senhor, meu irmão Elcio, olha que lindo isso aqui, irmão Elcio, que forte. Quando o profeta de Deus, que era o velho, que mentiu para o homem de Deus ir na casa dele, ele não era para ir, ordenança de Deus. Quando ele vai, come e bebe dentro da casa do profeta, que mentiu, Deus toma a boca do profeta e fala, assim diz o Senhor para você, foste rebelde à voz do Senhor. Foste rebelde. Eu, o Senhor, Deus dos exércitos, falou para você não ir. Para você não comer, para você não beber, para você não voltar pelo mesmo caminho. E você ouviu a voz do profeta, mas não ouviu a minha voz. Isso aqui é grave. É de grande aprendizagem. É de grande avalia. Observe a gravidade disso nos tempos de hoje. Então não é tudo que as pessoas te ensinam, que as pessoas te instruem, que é de Deus. Quando aqui foi algo terrível, pecaminoso da parte do profeta, mas Deus queria testar esse homem de Deus. E a Bíblia diz que quando ele come e bebe, eu estou na casa do profeta mesmo, o profeta falou, mas você também não é profeta? Mas você não é um homem de Deus também? E aí Deus toma a boca do profeta e fala, assim diz o Senhor, foste rebelde. Rebelde, não ouviste a minha voz. E a Bíblia diz que quando este homem amunta num jumento, sobe em cima de um jumento e vai ao seu caminho, no meio do caminho, Deus manda um leão e mata o profeta. Mata o homem de Deus. Mata o homem de Deus, mas não mata o jumento e não estraçalha o homem de Deus. É triste, né, irmãos?
E aí depois o profeta de Deus, o velho, fica sabendo que ele morreu, vai lá, pega o corpo dele, enterra ele, chora e fala: se um dia, quando eu for morrer, eu quero enterrar junto com esse homem de Deus. Observação, era homem de Deus. Observação, era profeta de Deus o Senhor, o velho, mas caiu em uma grande cilada para a morte. Cuidado, irmãos. Tenha discernimento. Busque a Deus, consulte a Deus. Nós estamos em uma geração de pessoas que não querem buscar a Deus mais, não querem orar mais, agimos por impulso. Mas se nós aprendemos com a palavra de Deus, nós arrependemos. Arrependemos antes que morremos. E se, quem dera, se todas as igrejas estivessem ouvindo essa pequena e humilde mensagem agora, para aprender que, mesmo sendo homem de Deus, mesmo talvez sendo consagrado, existe algo que Deus testa e existe, pior que isso, pessoas que perdem no meio do caminho, mas não perdem o cargo, pessoas que servem mais Baal do que Deus, pessoas que servem mais o pecado do que o Espírito, e concernente a isso, as suas ordenanças é antibíblica, é segundo o seu ego. E vivemos um tempo que cada dia mais as pessoas estão se esfriando, cada dia mais as pessoas estão ficando longe de Deus. Por quê? Eu estou na igreja, eu estou com os irmãos, eu estou com o homem de Deus, mas o homem de Deus está longe das ordenanças que Deus mandou. Vivemos este tempo. E a palavra de Deus, ela tem argumento para tudo. A palavra de Deus nos ensina e nos instrui em tudo, para não cairmos, para não perdermos a nossa salvação. E o leão, que pode ser o inimigo de nossas almas, está rugindo, procurando quem possa tragar. Aqui em 1 Reis, capítulo 13, ele tragou. Mas eu oro em nome de Jesus, para que você, através dessa pequena palavra, não deixe o leão te matar. Obedeça a Deus. Você foi chamado para quê? Para que você foi chamado? Para obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Quando é Deus falando, você sabe. Se você estiver em comunhão com Deus. Agora, se não for Deus falando e você não estiver em comunhão com Deus, você cai em grande cilada. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.